prezados. Desde início de 2020, estamos alertando que não era possível que pessoas de nacionalidades e culturas tão diversas aderissem tão prontamente a esta loucura pandemônica. Se não houvesse um controle central, se não houvesse um planejamento, se não houvesse um propósito de transformação do mundo como o conhecemos até hoje. Fomos chamados de extremistas, teóricos da conspiração, negacionistas, fomos cancelados em todas as plataformas e todas as redes sociais. Vos trago hoje aos senhores um artigo publicado ontem no site Mises Institute, de autoria de Birsen Philippe. O título, O Grande Reset, a civilização voltando para trás. Peço desculpas, principalmente para o autor, por vou ter que modificar algumas palavras, pois esta plataforma, como os senhores sabem, é muito sensível e não admite que se violem certos padrões por ela estabelecidos. Então, abre aspas para o texto O Grande Reset, a civilização voltando para trás. A moléstia de número 1.9 apresentou uma fusão sem precedentes de interesses de grandes e poderosas corporações com o poder estatal. Políticos que foram eleitos em muitos países falharam em representar os interesses de seus próprios cidadãos e defender a Constituição do seu próprio país. Especificamente, eles apoiaram medidas de bloqueio, obrigações de picadinhas, a supressão de uma variedade de opções para o tratamento imediato, a censura de opiniões dissidentes, a propaganda, a interferência nas esferas privadas dos indivíduos e a suspensão de várias formas de liberdade. Todas essas políticas e medidas foram desenhadas centralmente pelos engenheiros sociais do pandemônio. Os líderes globais ou os grupos obcecados pelo controle social decidiram aproveitar o pandemônio para aumentar seu poder autoritário. Entre eles, o destaque foi para Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. Ainda em junho de 2020, ele afirmou, abre aspas, o pandemônio representa uma rara, mas estreita janela de oportunidades para refletir, reimaginar e redefinir nosso mundo. Todos os países dos Estados Unidos, a China, devem participar e todas as indústrias do petróleo, a gás e também a de tecnologia devem ser transformadas. Fecha aspas para Klaus Schwab. Não é segredo que o Fórum Econômico Mundial se concentrou em acelerar a implementação do planejamento central para toda a população global desde os primeiros dias deste pandemônio. Este plano para estabelecer uma nova ordem mundial, conhecida como Grande Reset, foi um tema-chave na recente reunião anual do Fórum Econômico Mundial, que foi realizada entre 22 e 26 de maio em Davos, na Suíça. Mudanças drásticas na ordem mundial, como o Great Reset, não acontecem espontaneamente. Em vez disso, eles são projetados por formuladores de políticas globais, incluindo bilionários influentes, políticos, celebridades, acadêmicos tendenciosos, filantropos ricos e burocratas de organizações e instituições internacionais. Esses tipos de pessoas apoiam a engenharia social, pois permitirá que elas adquiram o controle sobre a riqueza mundial e os recursos naturais. E isso fortalecerá sua capacidade de moldar a sociedade da forma como quiserem. Como seus antecessores ao longo da história, os engenheiros sociais do Fórum Econômico Mundial acreditam que não deve haver atividade espontânea e não guiada na humanidade, pois isso pode produzir resultados imprevisíveis.
imagináveis para quem gosta de planejar o futuro das pessoas. Com base na agenda do Fórum Econômico Mundial, a conclusão bem-sucedida da atual transformação industrial exigirá redesenhar e controlar todos os aspectos minúsculos da vida e o comportamento humano, incluindo as esferas privadas dos indivíduos, a economia, a política e as organizações sociais, sem a possibilidade de que haja cooperação voluntária e espontânea entre os indivíduos, e também de acordo com a sua vontade, com os seus valores, com os seus pensamentos e crenças. Fomos avisados já que quando esse tipo de poder tirânico é bem sucedido, estará ocupando uma infinidade de pequenas atividades de nossa vida, nossas tarefas, penetrando na vida privada, governando as famílias e ditando as ações e até os gostos e as preferências dos indivíduos. Na verdade, alguns dos controles mais ridículos propostos pelo Fórum Econômico Mundial incluem limitar a lavagem de jeans para uma vez por mês, de pijamas para uma vez por semana. O Fórum Econômico Mundial também defende a transformação dos sistemas alimentares inteiros, incentivando as pessoas a consumir insetos, argumentando que a proteína de insetos tem propriedades de alta qualidade e pode ser usado como uma fonte alternativa de proteína em toda a cadeia alimentar, desde a agricultura até o sistema alimentar dos humanos e dos animais de estimação. A reforma do sistema alimentar também envolve a carne cultivada, a carne vegetal, produtos que serão criados em laboratórios controlados. O Fórum Econômico Mundial também apoia a eliminação da propriedade de carros, já que pagar por uma carona ou uma entrega é tão fácil quanto manusear um aplicativo de celular. E também, segundo eles, alugar um veículo exime as pessoas de terem compromissos com prestações de carros e com gastos com seguradoras. Em última análise, o Grande Reset pretende criar um mundo onde você não terá nada e será feliz até 2030, pois as pessoas não possuirão nenhuma propriedade privada e alugarão tudo o que precisarem na vida. Uma interferência aqui acompanha o que o primeiro-ministro Trudeau está fazendo no Canadá. Segue o texto. No entanto, essa premissa ignora o fato de que a propriedade privada está associada ao avanço das civilizações, estágios mais elevados do desenvolvimento material e moral e ao desenvolvimento da família moderna. Uma vez que o Grande Reset esteja completo, os indivíduos não poderão sequer pensar e tomar decisões, que deverão ser tomadas por homens que sejam considerados os planejadores. Como vários regimes totalitários ao longo da história já demonstraram, o planejamento central opressivo dos engenheiros sociais leva as massas a perderem o seu senso de autonomia, liberdade, dignidade, criatividade e força. Também se perde o incentivo para melhorar de vida e contribuir para o progresso da sociedade. Se a engenharia social do Fórum Econômico Mundial for bem sucedida, então, até 2030, não se poderá mais contar com a gente mesmo, com os nossos familiares, com os parentes, com os amigos ou a comunidade. Isso porque os partidários de qualquer regime absolutista querem que tradições e costumes sejam corrompidos, que as memórias sejam esquecidas, que os hábitos sejam destruídos e que as liberdades sejam perseguidas por leis. Mais uma interferência. Não foi isso que vimos desde 2020? Isolamento,
com o descumprimento de leis? Em outras palavras, eles querem projetar uma ordem social onde a assistência mútua se torne obsoleta e onde cada cidadão do mundo é totalmente impotente, pobre e isolado, para que assim as pessoas sejam incapazes de se opor à força organizada dessa governança global e se tornem dependentes dos governos e de seus aliados. Os engenheiros sociais do Fórum Econômico Social querem exercer o poder dos fortes em cima dos fracos. É importante lembrar que a liberdade econômica, a liberdade política, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa não são atributos do homem primitivo ou das épocas de servidão. São produtos, sim, dos estágios mais avançados da sociedade. Para ser mais preciso, esses tipos de liberdade são resultados dos esforços de inúmeros pensadores, movimentos sociais e lutas ao longo da história humana. No entanto, os engenheiros sociais não estão interessados na história e nas lutas da nossa civilização, pois acreditam que possuem expertise em todas as áreas e isso é a linha de pensamento de todos os regimes ditatoriais. Qualquer um que acredite que os engenheiros sociais do Fórum Econômico Social têm nobres intenções no coração, enquanto projeta e implementa o grande reset, deve prestar atenção a todos os passos que têm sido dados desde 2020 e os próximos que ainda serão implementados. Passos esses que visam destruir as bases da nossa civilização e implantar um novo mundo que eles resolveram chamar de novo normal. É a sua atitude, é o seu posicionamento agora que vai decidir a sua própria liberdade e a liberdade das próximas gerações. Eu sou Thaís Scalco Corazza e hoje são 16 de junho.